Então vamos lá. De acordo com a OMS, Organização Nacional. Começando. De acordo com a OMS, Organização. Putz. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. A saúde, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, de cada 10 brasileiros, 6 foram afetados com algum tipo de transtorno de ansiedade durante a pandemia. Fora os prejuízos econômicos ao país e mortes, quase 600 mil pessoas, a pandemia também causou esse transtorno que é tido como o mal do século para a sociedade mundial. Eu estou na outra ponta da linha, com Darko Souza, psicoterapeuta, que vai abordar aqui com a gente um pouco mais sobre ansiedade e o seu desdobramento, que geralmente pode recair numa depressão ou até em crises de pânico. Tudo bom, Darko? Tudo ótimo. Olá a todos vocês que nos ouvem aqui, que participam conosco. Um prazer estar aqui com vocês todos e obrigado pelo convite, viu, Ederson? Tudo bem. Darko, me fala uma coisa. Como é que afetou, na sua opinião, como é que afetou mais o brasileiro a pandemia? Perfeito. A insegurança e incerteza do futuro fez com que aumentasse. É importante dizer que tanto a ansiedade quanto a depressão e o pânico, eles acontecem em alguns tempos. As pessoas ficam depressivas pelo passado, ou seja, o passado leva à depressão. O presente é o que manifesta a questão do pânico, da síndrome do pânico. E a ansiedade é manifestada, ainda que com raízes no passado, mas em relação ao futuro, insegurança, incerteza, que foi tudo o que as pessoas viveram durante a pandemia por não conhecer um vírus que, de repente, assolou a humanidade. Como é que se busca, nesses casos, o controle de emoções que segure o ser humano com relação à ansiedade? Com relação à ansiedade, é importante perceber algumas coisas. Primeiro, se ela é a ansiedade da vida ou se ela é uma ansiedade patológica. Se ela é uma ansiedade da vida, você geralmente sabe o porquê que está ansioso. Uma notícia ruim, ou uma notícia que você não sabe se é boa ou ruim, uma prova que você vai fazer, um teste que você vai passar, uma situação em que você está enfrentando depressão ou estresse. Nesses casos, o que você faz? Você procura analisar os fatos e perceber até onde que o risco é real, porque a ansiedade traz consigo a ideia de um alarme falso. Agora, há alguns casos que, independente do que a pessoa está vivendo, ela tem a sensação de estar passando mal. Entre os sintomas presentes estão coração palpitante, respiração ofegante, agonia, inquietude, desespero, mal-estar, tonturas, náuseas, vômitos, problemas intestinais, problemas de fraqueza, pensamentos negativos, pensamentos acelerados, e muitas vezes sem causa aparente. A pessoa diz, não, tudo isso que eu tenho na minha vida é terrível, é ruim, é difícil, mas eu já passei por isso antes, eu não sei por que eu estou assim. Então, esse caso se trata de uma ansiedade patológica, aí é necessário procurar um profissional, geralmente um psiquiatra ou um neurologista, no caso médico, ou na psicoterapia, um psicólogo ou um psicanalista, ou um psiconeuroterapeuta, uma área que tem crescido muito, que usa abordagens técnicas, entendeu? Com algumas funções. Qualquer uma dessas ajudas será muito bom. A família deve participar de tudo isso e os amigos também dão apoio. É importante. Nunca menosprezando a dor do outro, mas sempre se colocando à disposição para o acolhimento. Agora, Darko, vem cá. Ansiedade, crises de ansiedade, começou a se ouvir e se falar todos de 10 anos para cá, 15 anos para cá. O ser humano, o brasileiro, não tinha ansiedade há 20, 30 anos atrás. Por exemplo, nos anos 80, que é tão comemorado em festas, com as músicas dos anos 80, aquela geração, aquele adulto, na época, nos anos 80, ele não sofria de ansiedade? Não existia isso? Uma pergunta maravilhosa essa que você está fazendo. Muitíssimo importante. À medida que o tempo foi passando, esses nomes foram mudando. No passado, a gente tinha lá, por essas décadas de 80 que você citou, pessoas que estavam nervosas, pessoas nervosas. Quando a pessoa estava estressada, ansiosa, dizia, não, fulano está nervoso. Isso se tratava, geralmente, com medicamentos à base de passiflora ou maracujá, alguma coisa desse tipo. Pronto. Na sequência, começou a se dar o nome de estresse. Isso ganhou uma conotação moderna da década de 90. E, na sequência, veio os transtornos da ansiedade, que vieram primeiro de ansiedade. Só que a ansiedade passou
moderada, profundo, transtornos de ansiedade generalizada, que é um quadro do conjunto de uma doenças, como o pânico, a insônia, transtornos alimentares, transtornos afetivos, e assim por diante, entre eles a própria ansiedade. Juntou um quadro chamado transtorno da ansiedade generalizada. As medicações também foram mudando com o tempo, de benzodiazepínicos, que eram medicações antigas, tarja preta, passaram a se descobrir também medicamentos serotoninérgicos. Lembrando que o medicamento ele é sempre prescrito por um médico, não por um psicólogo aqui no Brasil, não por um psicanalista aqui no Brasil, nem por um psicoterapeuta aqui no Brasil, por um médico, mediante uma consulta, avaliação, e ele tem que ser muito bem dosado, nunca por conta própria ou por profissionais que não sejam médicos. Na sequência, os serotoninérgicos, eles vieram com a proposta de remediar os sintomas, mas ele não resolve a causa. Ele apenas remedia os sintomas para você enfrentar as situações até você descobrir a causa que deve ser tratada num consultório de psicoterapia, seja com psicólogo ou com psicanalista, ou alguém de uma abordagem terapêutica que use técnicas para ajudar vocês. Entre essas possibilidades, você tem as técnicas de PNL, hipnoterapia, hipnoanálise, sedona, EFT, várias técnicas. Ou seja, a ansiedade ela sempre esteve presente no ser humano, só que ela foi ganhando conotações diferentes. Inclusive, você citou a OMS. Existe também o Manual Diagnóstico e Estatístico, e ele foi mudando esses nomes. E um único transtorno que era estresse, entendeu? Passou para a ansiedade e vários tipos de transtornos de ansiedade. E aí ele cresceu esse manual ao longo do tempo, à medida que se percebeu nuances e variações da mesma coisa. É normal você dizer, e é fato, que lá no passado a gente não conhecia muito bem. Ou seja, a gente não tinha conhecimento e informação para perceber isso ao nosso redor. Tão pouco o diagnóstico era conhecido de maneira popular como a gente está fazendo aqui. Tanto é que você não lembra de estar brincando com uma criança e a criança tem um ataque de ansiedade ou um pico de ansiedade que se parecesse com um pânico ou alguém extremamente abatido que não pudesse sair de casa porque estava com depressão. Você não lembra disso de ter um colega seu na infância com esse problema. É que naquela época a depressão do amigo que estava em casa, brocochô, não querendo sair de casa, era frescura. É verdade. E muito também como muitas outras coisas, né? Que a gente não tinha noção da gravidade e achava que era bobagem. Agora, Darko. Passava por frescura, passava por bobagem. Às vezes também tinha. Naquela época tinha uma humanização maior também. As pessoas não estavam só virtualmente, elas estavam principalmente presencialmente. Então os colegas estavam na rua juntos, enfrentando as questões juntos também. Até porque, digamos assim, as atividades eram muito mais coletivas e físicas do que hoje, por exemplo. Hoje o ser humano chega em casa e fica na internet, dorme, acorda na internet, brincando, se divertindo, assistindo, tendo informação, conhecimento, escambau. Mas eu te pergunto, a partir de que momento a ansiedade pode se transformar numa coisa mais preocupante, como a depressão ou princípio de depressão, no caso? Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas são preocupantes, porque elas carregam sintomas. O que torna preocupante nos dois casos são sintomas físicos. No caso da ansiedade, os sintomas de coração palpitante ou acelerado, respiração ofegante, agonia, inquietude, desespero, mal-estar, tremores nas mãos frias, calafrios, náuseas, tonturas, vômitos, problemas gastrointestinais, fraquezas, apatia, desânimo, angústia, de uma inquietude interna até uma irritabilidade. No caso da depressão, aí já vem com tristeza profunda, choro sem causa aparente, uma angústia como se estivesse assim, arrancando toda a alegria da pessoa, a semelhança daquele filme do Harry Potter, naquela cena Os Debentadores, que ele arranca toda a alegria do ser humano. É isso que a pessoa com depressão sente. Além de angústias internas, além de a sensação de que tudo perdeu o sentido, não tem valor, que o mundo ficou cinza e que ela realmente perdeu a alegria da vida. Esse momento em que esses sintomas começam a se manifestar, mesmo leves, é importante a pessoa já procurar logo ajuda antes que se torne grave, porque esses problemas provavelmente não vão sumir. Essa história de que o tempo cura tudo é mentira. O tempo não cura nada. A gente é que no decorrer do tempo, ou tira o foco da questão e o problema desenvolve e cresce, ou a gente encontra maneiras de lidar com a situação, ou a gente toma decisão de resolver no curso do tempo. Do contrário, sozinho não resolve. O ponto mais grave de uma depressão seria, no caso, o suicídio? O ponto mais grave de qualquer problema e questão psicoemocional é o suicídio. Ou seja, tanto a ansiedade quanto a depressão... Desculpa interromper. O suicida, ele vive em estado de depressão? Já estava em estado de depressão?
Pode diagnosticar isso, não? Esse ponto que está tocando, ele é extremamente importante. As pessoas acreditam que toda pessoa que se suicidou, ele vem advindo de uma depressão. E você, no passado, você mostrou uma coisa, você quis mostrar sem perceber uma coisa, que, na verdade, você começou dizendo que o mal do século, diferente do que as pessoas dizem ser a depressão, é a ansiedade. E é verdade, seus dados estão certos. O mal do século não é a depressão. O mal do século é a ansiedade. Porque uma pessoa muito tempo ansioso, ele desencadeia uma depressão. E aí só então é que a pessoa vai desencadear outros transtornos que qualquer um deles pode levar ao suicídio. Então, ou seja, as pessoas têm a ideia de que o maior mal do problema psicoemocional e a coisa mais grave que possa existir, do ponto de vista de psicopatologia, seria uma depressão e o estágio mais grave seria o suicídio. A segunda parte é verdade. O estágio mais grave é o suicídio. Agora, a doença mais grave do ponto de vista psicopatológico, dessas três que citamos, ansiedade, depressão e síndrome do pânico, não é a depressão. Ela começa geralmente na ansiedade. Se desenvolve, depois de muito tempo ansioso e passando mal, a pessoa desencanta da vida, perde a razão de viver, perde a esperança de viver, passando tanto tempo mal, e desemboca na depressão. Há casos, sim, que nascem só a depressão, sem antes ter advindo de uma ansiedade. Mas em qualquer um dos fatores, qualquer uma doença psicoemocional pode levar para o suicídio. O suicídio, ele, diferente do que as pessoas pensam, inclusive nós agora estamos no Setembro Amarelo, o suicídio, diferente do que a gente pensa, ele não é uma pessoa que quer morrer. Ele é uma pessoa ao contrário, que quer viver a vida que nessa vida não encontra. É uma pessoa que ele confundiu o momento de vida que ele está passando com a vida toda no seu curso de existência. A situação de vida que ficou ruim naquele ângulo específico com as outras áreas da vida que podem ficar boas. Então, o suicida, muitas vezes, é uma pessoa não entendido e com outro adicional. Geralmente, quando ele se suicida, ele vai dando sinais ao longo do tempo, mas na hora final, ele perdeu o senso. Ele muitas vezes está possuído de um desespero tão grande que ele não percebe o que está fazendo. Ele não tem esse senso que ele tinha quando ele foi dando sinais. E outra, existem casos em que a pessoa, seja por um impulso de uma forte emoção, que desequilibrou ele quimicamente, ou seja por impulso de medicações inadequadas, ele acaba desenvolvendo uma psicose e ele comete o suicídio sem perceber que estava fazendo isso. Então, não vale dizer que o suicida é uma pessoa que não tem Deus no coração, que não queria nada com a vida e que desistiu de viver, e nada disso. Uma pessoa fraca, nada disso. É alguém que, possuído por uma desordem emocional ou química, ou os dois, o emocional desencadeou no químico, ou o remédio afetou a parte emocional, ou uma outra substância química como a droga e etc., ele entra numa desordem química, uma espécie de psicose, e então ele tira a vida sem perceber. É o caso de uma cliente que me falou aos 14 anos. Eu não queria me matar. Eu fui na cozinha beber água, quando eu vi eu estava com um monte de remédio na boca. E aí eu caí e disse, mas eu não quero morrer. Ou seja, ela teve uma psicose. Nesse caso específico, foi uma médica que deu uma dose de psicotrópico para ela, para controlar uma tristeza, umas coisas que ela estava passando, numa dose muito maior do que a cliente poderia tomar. E aí, consequentemente, ela teve uma psicose e tentou o suicídio sem saber que estava fazendo isso. A depressão tem cura, Darko? Todas essas questões psicoemocionais, elas têm cura do ponto de vista de ausência de sintomas, presença de bem-estar, com qualidade de vida sustentável por mais de 5 anos e sem remédios, desde que a pessoa que esteja tomando remédio faça também um desmame lento e progressivo, acompanhado e programado com as pessoas que atendem ela, inclusive o médico que receitou a medicação. E a cura se trata de você buscar dentro de si as emoções que representam aquela doença e você cicatrizar e tratar essas emoções. Hoje, a ansiedade, você acha que poderia ser uma coisa mais abordada nas escolas? Junto aos adolescentes? A ansiedade, a depressão... Ou até mesmo nas faculdades, em cursos, por mais que não sejam da área de saúde? E a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno alimentar, e eu diria que também o transtorno bipolar, eles são os mais frequentes dos quadros que a gente encontra. A insônia, eu acho que inclui dentro do transtorno da ansiedade, eles teriam que ser obrigatórios, pelo menos como disciplina optativa, seja no ensino fundamental e médio, seja no ensino superior. Eles teriam que ser obrigatórios, seja como disciplina optativa,
seja como disciplina extracurricular, e inclusive nas empresas, no mundo corporativo, deveria ter campanhas em cima disso, deveria ter universidade corporativa, cursos internos, para tratar essa questão do clima e ambiente do trabalho. Isso deveria ter uma divulgação na mídia, mesmo que fosse pequenininha, igual a gente está se encontrando aqui, ou até mais reduzida e explicativa, em comerciais, porque esses pontos e questões de problemas e questões psicoemocionais que desembarcam em questões psicossomáticas e psiquiátricas, neurológicas, eles são assuntos de saúde pública. Essa iniciativa sua, por exemplo, ela é muito importante, ela precisa ser espalhada, compartilhada, porque a gente muitas vezes deixa passar despercebido. A gente não nota que do nosso lado existem pessoas travando uma batalha invisível, solitária, individual e silenciosa. E a gente passa batido na multidão sem perceber o rush que cada um vive dentro de si. Você diria que hoje, desses 6 de cada 10 brasileiros que estão com ansiedade, estão tratando, ou se cuidando mal em relação a uma doença, no caso, a ansiedade? Boa parte, sim, por vários motivos. Primeiro, eles não têm as informações necessárias para poder perceber o que está acontecendo consigo. Segundo, alguns não têm acesso à saúde. Infelizmente, o Brasil é um país muito carente de assistência de saúde. A gente tem um SUS que atende muita gente, isso aí é fato. Ele tem sempre médico atendendo, enfermeira atendendo, gente atendendo, mas é insuficiente. Ou seja, atendimento tem, mas é insuficiente. A gente tem um programa muito fraco voltado para questões psicoemocionais no mundo psiquiátrico. Inclusive, no início, foi até cortado agora há pouco, né, no início do atual governo, foi cortado verbas para a questão psiquiátrica. Eu não sei dizer, essa não é a minha área política, mas, enfim, foi cortado verbas. Depois disseram que repõe, mas se você visita os CAPs, né, que são os centros de atendimento no Brasil todo, você vai ver a carência enorme. Lá chega casos dos profissionais levarem papel higiênico para poder atender as pessoas ali que vão ser atendidas naquele ambiente e, porventura, precisam usar o banheiro. Então, ou seja, a verba para a saúde é muito, muito estreita, muito escassa, muito pequena. E para a área da saúde, aí é que realmente passa batido, porque é uma doença invisível. E ela, invisível como ela assola as pessoas como se fosse um fantasma, e quando vê essa pessoa pula e se mata. Darko, para finalizar, eu não vou te pedir sugestões ou, caso, conselhos para quem está com ansiedade, mas sim para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o irmão, daquele que está com ansiedade. Como uma pessoa deve lidar com essa doença de um irmão, de um parente, no caso? A primeira coisa é você ter uma família que esteja sempre em contato uns com os outros, com diálogo. Isso vai facilitar perceber logo cedo o problema. A segunda coisa é não menosprezar a dor do outro, dizer que é frescura, que é bobagem, que a pessoa não está lidando com a vida, que ela é fraca, ou que eu, no lugar dela, vivi muito pior. Nada disso. A dor de cada um é única. É lembrar-se de novo o que eu disse. Cada pessoa que está ao seu redor está travando uma batalha única, individual, invisível, solitária muitas vezes, silenciosa, numa dor pessoal. E é você acolher a dor do outro, o sofrimento do outro e tentar entender sobre o ponto de vista dele e não sobre o seu ponto de vista. Esse diálogo vai permitir que as famílias percebam isso cedo e possam acolher e buscar os melhores recursos com os melhores profissionais e ajuda. Tudo ajuda muito, desde que seja com acolhimento, sem crítica, sem julgamento e sem condenação. É isso aí. Obrigado, Darko, pela tua participação, pela conversa, pelas explicações. E semana que vem temos mais aí podcast Fonte Brasil. Eu também agradeço e parabéns pela escolha do tema. É um tema urgentíssimo e é um tema do momento e é um tema que trata de algo mais importante da vida do ser humano, a saúde, pela qual nós precisamos conquistar para aproveitar bem quem está ao nosso redor. Senão a gente passa por aqui sem perceber a vida e a sua beleza. Saúde para todos, um feliz mês, um feliz ano, uma feliz vida. Acredite, viva sempre, entendeu? E fique para poder transformar a vida cada vez melhor. Até já. Oxalá. Até mais. Obrigado.